Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é o cristianismo? Que esperança podemos ter nós nestes dias tão difíceis, tão desafiadores? Qual é a importância da igreja neste panorama tão difícil que a humanidade está vivendo? Sou o apóstolo Miguel Ângelo e eu quero conversar com você sobre estes temas. Que prazer e que honra nós estarmos juntos mais uma vez neste sábado, dia 19 de dezembro de 2020. A primeira coisa que eu volto a compartilhar com você é sobre o cristianismo. Cristianismo é a manifestação do Cristo na vida dos seus eleitos. Cristianismo não é apenas uma filosofia. Cristianismo é uma realidade, é vida. Jesus disse isso. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Jesus não veio trazer regras, doutrinas humanas, vida sacrificial. Ele veio trazer esperança. Ele veio trazer luz, Ele veio trazer paz, Ele veio trazer salvação. Então, o cristianismo é a vivência do Cristo vivo. Paulo explicou à igreja dizendo: Cristo em nós é a esperança da glória. É esperança. Sabendo nós que não existe uma outra alternativa nem um atalho. Ou Cristo, ou o mundo, ou a vida de Cristo, ou a morte espiritual. Cristianismo é o caminho, a verdade e a vida para a eternidade. Então, uma vez que uma pessoa ouça, porque é eleito de Deus, porque amor foi predestinado, tenha ouvidos de ovelha e ouça a palavra de Cristo, Deus lhe dá um dom, uma classe tremenda espiritual chamada dom da fé. E Ele faz isto àqueles a quem Ele predestinou. Ele não faz isto com o lobo, com o cabrito, com o injusto, com o perverso. Deus tem um povo nesta terra. Sempre teve desde a eleição do povo judeu. Então, uma vez que a pessoa tem a capacidade de ouvir a palavra e o Espírito se move, levando-a a confessar Jesus como Senhor e Salvador, e disse Paulo aos Efésios que isto é por graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, uma vez que a graça e a fé se movam pelo ouvir da palavra, a pessoa crê, confessa, e esta pessoa, na realidade, passa a viver o legítimo cristianismo, Cristo em nós. Vida, caminho, verdade, vida. Então a pessoa tem uma postura na vida de acordo e um padrão de vida de acordo com a palavra. E eu vou lhe dizer, não existe nenhum caminho que leve o homem a harmonia, a paz, a alegria de vida, a felicidade, o bem-estar espiritual, que não seja o caminho de Jesus, Jesus Cristo, o Senhor. Então, uma vez que você entende que o cristianismo é o Cristo em você, é muito importante que você saiba também que uma pessoa chamada por Deus, ela tem implicitamente que viver a vida comunitária da igreja. Quem criou a igreja não foi um pastor, não foi um rabino. Quem criou a igreja foi o Senhor Jesus Cristo. Ele disse a Pedro, sobre esta pedra, Petra, ele era o Petrus, o Pedro, o Pedrinha, ele disse, tu és Petrus, tu és uma pedrinha. E sobre esta pedra, Jesus,
eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Não podem mesmo, quando a igreja é de Jesus. Eventualmente, nós lemos nas Sagradas Escrituras que a fúria do inimigo é tão grande contra a igreja de Jesus Cristo, e sempre foi, desde os primórdios da igreja, desde a igreja primitiva, que nós precisamos também de entender o que é a vida da igreja e o que é a legítima igreja. A pergunta é, existe igreja baseada nos fundamentos judaizantes de Moisés? Infelizmente existem, chamam-se as igrejas da lei, chamam-se. E a Bíblia diz que quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Existem, mas debaixo de maldição. O que o inimigo tem feito? Cegado o entendimento das pessoas para que elas não vejam a glória de Deus através do evangelho verdadeiro. Só existe um evangelho que salva. O verdadeiro evangelho é o da graça de Deus. É o evangelho da incircuncisão que Deus revelou ao apóstolo São Paulo para a igreja gentílica. Então note que a igreja gentílica sempre foi assediada, sempre foi atacada pelo furor dos principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, para desintegrá-la. Absolutamente impossível isso acontecer, mas tenta através de falsos profetas, através de mentiras, através de enganos, através de setas, através de dardos, ciladas, dias maus, armas espirituais, fortalezas, sofismas, altivezes, armas forjadas. Então existem demandas negativas e os seus agentes perversos para que o povo de Deus não conheça a verdade, não viva a verdade, não desfrute do que é uma vida perfeita de um salvo. Esse ataque, em várias frentes, Paulo mostrou quando escreveu as suas epístolas, mas há uma que me sensibiliza demais, é quando ele fala aos Gálatas no capítulo 3. Olha só, ele diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, Paulo apresenta uma demonstração fortíssima que o Espírito usa a palavra, porque ela é atual também para os dias de hoje. E ele disse, ó Gálatas, ele disse, insensatos. Ou seja, se você não conhece a verdade de Deus, se você não conhece o pacto da graça de Deus, a nova aliança de melhores e superiores promessas, pode ser sim que você seja atacado, não saiba se defender, não saiba reagir, e a vida espiritual passa a ser uma insensatez. Não é sensata, não é aprovada, é sem rumo e é sem foco. É empurrar a vida apenas, sem um resultado, sem um fruto, sem um benefício. Então Paulo diz, ó Gálatas, e olha, para Paulo chamar uma igreja de insensata, é porque havia um motivo forte. E qual era o motivo desta insensatez? Então Paulo explica, quem é que vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então ele fala de um fascínio. Você sabe que esta palavra é muito interessante do original grego, é baskainos. Ele diz, quem é que te enfeitiçou? Fascinar, do original grego, é baskainos, é embruxar, enfeitiçar, iludir. É o que diz a palavra original. Então Paulo diz, olha a insensatez. Você começou a salvação pelas obras da fé e não pelas obras da lei, pelo pacto da graça, pela fé dom e não pela pregação do Moisés. Como é que você se deixou fascinar, iludir,
embruxar para agora você está trocando a fé legítima, a verdade do cristianismo, por algo que gera insensatez e que gera vida transtornada, que é o fascínio da lei. E ele continua dizendo, olha, você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque se você achar que recebeu o Espírito pelas obras da lei, você está embruxado, bascainos, enfeitiçado, iludido. Eu vou lhe dizer, eu conheço profundamente, claro, limitadamente em termos totais, mas já conheço profundamente o que é a lei, o que é a graça, o que é a igreja da graça, legítima e genuína, e o que é a lei, ministério de condenação e de morte. E eu sei, porque eu já tive essa experiência no passado, antes dos meus olhos espirituais serem iluminados, e antes de compreender a herança e a esperança dos santos. Eu também fui iludido, eu também participei de ministérios, pelo menos 2, em que, na realidade, não era a verdade, não era a luz de Deus, era um ministério de condenação e de morte, baseado em sacrifícios, em vigílias, abluções, batismos, montes, paga o preço, lamba o pó da terra, luta com o demônio. Isto tudo é um fascínio. Quando alguém diz assim, eu jejuei 41 dias, ele está dizendo, eu sou melhor do que Jesus. E na realidade esta pessoa está sendo um agente perverso do mal, porque é bascainos. Quando a pessoa se sente num pedestal, quando a pessoa não é humilde, quando a pessoa não se submete, quando a pessoa se garante, quando a pessoa diz, eu não preciso tanto de Deus quanto os pastores anunciam, eu não preciso de igreja, eu também posso fazer igreja sozinho, eu acho que pagando o preço, pagando um sacrifício, eu resolvo as minhas questões. Isso se chama bascainos. Isso se chama feitiçaria. Isso se chama insensatez. Isso se chama fascínio. E ele continua dizendo, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, que é assim que se começa a vida espiritual, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, pagando preço, fazendo sacrifícios, 12 sextas-feiras, o grande fogueira santa, o óleo de Jerusalém, a água que veio do Rio Jordão, isso tudo é fascínio. As pessoas ficam embruxadas, enfeitiçadas, e não tem, é uma insensatez, não é vida espiritual, é sofrimento. E ele disse então, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, ele opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então a forma de Deus agir é pela pregação da fé. A fé é a certeza, a fé é a convicção, a fé é um dom. A fé, o dom da fé, não tem mais nada a ver com fé tímida, fé fraca. Nunca vi fé como esta. Olha que poderosa fé, olha que timidez na fé. Neste novo pacto, essa fé da lei serviu como um aio, nos conduziu a Cristo. Agora é o dom da fé. E com este dom, eu entendo, à luz da Bíblia, que tudo que Deus faz, a forma de Deus se mover na igreja, a forma de Deus se mover na vida de uma pessoa, é o resultado de uma vida de fé. A fé é um dom, a fé é dos eleitos, a fé vence tudo, a fé é a certeza, a fé é a convicção. E Paulo chega a dizer, olha que lindo, ele disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe e Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Ele é o recompensador. Portanto, toda a vida da fé, toda a vida cristã é baseada na fé, e a fé é que realmente reflete o Cristo. Tantas vezes Jesus dizia, se creres, verás a glória de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você usar a sua fé
a sua convicção e a sua certeza, você pode até chamar à existência coisas que não existem. Tratar coisas que não são como se já fossem. Esta atitude é que gera a sensatez, a convicção, a certeza inabalável de que a fé vence o mundo, de que a fé é poderosa e não tem nada a ver com obras. Então, muitas vezes a pessoa se cansa. Eu falei com muitas pessoas ao longo da minha jornada ministerial, pessoas dizendo: apóstolo, estou esgotado. Eu já me empenhei tanto, já fiz tanto jejum, tanta vigília, já subi tanto monte, já passei semanas sem comer e eu não vejo Deus agir, porque Deus não age assim. Pastor, mas eu choro muito. Eu faço um romário de choro. Eu me debulho todos os dias, chorando, e eu não vejo Deus agir. Isto realmente te ensinaram, a tradição católica ensina isto? Você acendendo vela, você chorando, você sacrificando, você ralando o joelho, você indo a uma procissão, você resolve as tuas questões com Deus, e aí vem uma parcela de uma grande insensatez, de um mundo espiritual chamado igreja judaizante, que impõe as mesmas regras. Você tem que pagar o preço, você tem que sacrificar. Jesus sacrificou, também tem que sacrificar. Jesus pagou o preço, eu tenho que pagar. Se Jesus foi humilhado, eu tenho que ser humilhado. E então a insensatez toma conta das pessoas. É por isso que nós temos no nosso país, aqui no Brasil, mais de 16 milhões de pessoas desviadas, afastadas. Claro que não se desviam de Deus. Ninguém se desvia de Deus. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Mas desviados das igrejas, desviados das doutrinas, porque se impõe uma insensatez, obrigando o povo a viver fascinado, embruxado, enfeitiçado, iludido, tal qual o mágico. O livro de Atos dos Apóstolos fala em algumas passagens de pessoas mágicas, de pessoas diabólicas que iludiam as pessoas. Houve uma mulher, Paulo estava pregando, e esta mulher seguia Paulo e os demais discípulos, e ela começou a dizer: eles são servos do Deus vivo, eles pregam a salvação, eles são filhos do Deus Altíssimo. E o diabo, com sua astúcia, criando ali uma feitiçaria para que as pessoas pensassem que todos os caminhos são bons, que todos os caminhos levam a Roma, que tudo é bom. Falou de religião, estou dentro. Se fala da Bíblia, eu estou junto. E na realidade, este é um grande fascínio. Eu sei, data vénia, que existem muitas pessoas do outro lado desapontadas consigo, com Deus, com a igreja, com o pastor, com a Bíblia, porque na realidade viveram a sua vida espiritual, e alguns têm muitos anos, debaixo de um bascainos, debaixo de uma ilusão. Como eu um dia me encontrei com um empresário, e ele disse: eu sou maluco na fé, eu sou doidão. E eu disse: o senhor é doidão? Puxa, mas a Bíblia diz que o nosso culto é racional, não pode haver doidice na vida espiritual. Não, eu vou numa fogueira santa, eu dei a minha casa da Angra dos Reis. Eu fui noutra fogueira santa, eu dei o meu iate. Eu fui uma verdadeira corrente, e eu, fogueira santa, e eu dei a minha casa de Búzios, eu dei a minha Range Rover, eu dei a minha moto água, eu sou doidão. E eu perguntei assim: meu amado, na tua doidura toda, ou doidice toda, o que você obteve de Deus? Ele disse: nada. Porque foi iludido, porque foi bascainos, porque foi embruxado, porque foi enfeitiçado. Então é preciso que os olhos espirituais e do coração sejam iluminados. E só a graça de Deus arranca as camas, arranca os véus, para que a pessoa veja que quando alguém se converte, disse Paulo, rompeu com Moisés, rompeu com a lei, rompeu com o ministério de condenação, com o ministério de morte, para passar a ter vida
em Cristo Jesus. Creia nisto. Pastor, então eu estou aqui numa luta muito grande, existencial, até adoecido espiritualmente. Parece que a minha vida mofou, tem mofo, tem molde. Como é que eu faço? Você pode começar tudo de novo. Você pode começar da forma correta. Primeiro, rendendo-se diante de Deus, entregando sua vida a Jesus. De forma sincera, verdadeira, à luz da palavra. Ele disse que por um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Portanto, igreja legítima não tem nada a ver com Moisés, com ritos, cerimônias, abluções, mandamentos dos homens, doutrinas dos homens, não tem nada, é por fé. E em segundo lugar, você precisa estar na igreja certa, com as pessoas certas. Graças a Deus, no Brasil nós temos ministérios muito corretos, que vivem a plenitude. E eu quero ser esta alternativa para a sua vida, a Igreja Cristo Vive. Amanhã nós teremos 2 grandes encontros aqui na igreja. 9 da manhã, 6 da tarde, e nós vamos nos apresentar diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, e com conhecimento legítimo da graça de Deus, é por fé. Eu gostaria muito que você viesse estar conosco. Nosso endereço é Rua Maricá, 320, é um bairro da Zona Oeste muito perfeito, muito amigável, muito amistoso, chamado Campinho, mas aqui existem 10 mil metros quadrados, a área mais sacra que existe no Rio de Janeiro, está uma catedral que Deus permitiu que fosse construída. E eu fui apenas um pequeno instrumento de nada, de pó, para que a sua glória, os seus olhos, o seu coração estivessem presentes num lugar que glorifica o Senhor. Você tem um lugar aqui conosco. Quero lembrar-lhes também, temos um telefone de contato, 30 17 90 90, 021 Rio de Janeiro, e ligue para nós temos conselheiros, nós temos bispas para lhe ajudar. Mas não deixe, não perca esta grande oportunidade, porque quem lhe convida não é exatamente o apóstolo Miguel Ângelo, mas o Espírito que se move em mim. É Ele que te chama. Ele disse, vinde a mim, é a hora. Não se deixe iludir, não se deixe fascinar, venha para a verdade. E a verdade lhe libertará. Quero dizer também que amanhã, domingo, 8 da manhã, estaremos aqui na nossa Bandeirantes. Este é o meu canal e aqui Deus usa estes momentos, tanto o sábado como o domingo, para abençoar vidas. Amanhã, 8 da manhã, aqui na nossa Bandeirantes. Então eu termino sempre com um espírito de gratidão, sempre com um espírito de alegria, sempre com um espírito de regozijo, por poder ser parte da instrumentalidade de Deus, assim como o povo da Igreja Cristo Vive. Em particular, todos os sábados eu abro meu coração, expresso minha gratidão a Deus por um jovem casal de empresários, Rodrigo e Fabiana Ambrósio, do Turbo Mill. Este é um grande mercado na Vila Emil Mesquita, na Baixada, que é uma bênção de Deus. E é uma bênção porque os seus proprietários são abençoados. Eles têm um chamado para abençoar vidas. É lá, no Turbo Mill, que você tem a bênção para o seu dia a dia. Olha que bom podermos ter passado esse tempinho aqui juntos, podermos ter desfrutado de um momento de intimidade com o Senhor. Você sabe que a intimidade de Deus é para as pessoas que o temem. E quem o teme, Deus revela a sua aliança. Eu tenho convicção que Deus te revelou hoje algo muito importante. Arrancou um véu, como uma senhora me disse. Durante 35 anos eu andei frequentando, andando de um lado para o outro, como borboleta, de porta em porta, de igreja em igreja. 15 minutos que eu lhe ouvi, minha vida foi transformada. Entrou luz na minha mente e no meu coração. Espero que isso esteja e tenha acontecido em sua vida. Amém? Nós vamos nos despedindo. Amanhã voltaremos. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão e o povo da Igreja Cristo Vive. Esse povo seleto, este povo abençoado, este povo eleito, que tem a visão da pregação do Evangelho.
que ama contribuir com os seus dízimos e suas ofertas para que a palavra de Deus corra, vidas sejam resgatadas, o devorador seja repreendido e as janelas do céu se abram sobre a vida. Isto quem diz é a palavra, não é o pastor. Muito obrigado pela honra. Então, desejo a você um bom final de semana com a luz da palavra. Graça e paz em nome daquele que vive, aquele que reina, aquele que é Senhor absoluto, aquele que não falha, aquele que fez promessas e as cumpre. Graça e paz. Até amanhã.